Bom, a gente falou um pouquinho da última vez, no último Luz, que eu pude estar falando, sobre essa necessidade que Deus tem e a falta de medo, se é que a gente pode dizer essa palavra, porque ela é quase que absurda, né? É o peito aberto de Deus para a vida e para o conhecimento do homem, né? A palavra de Deus vai dizer que Jesus não se fiava a alguns e aos homens porque ele sabia o que ia neles. Deus é aquele que conhece a estrutura humana. A palavra de Deus vai nos ensinar que ele tem misericórdia de nós, ele se compadece de nós, porque ele sabe que a gente é pó. O grande problema é que nós não aceitamos essa verdade acerca de nós. Nós não aceitamos essa realidade. Pode perceber que nós nos idealizamos o tempo inteiro, nós queremos ser o que não somos o tempo inteiro, nós queremos ser melhores, nós queremos ser mais fortes, mais cultos, mais sábios, mais ricos, mais bonitos do que de fato nós somos. Nós não suportamos ser quem somos, então construímos uma estrutura idealizada de nós mesmos, e isto nos impede de experimentar a vida tal como ela é e o amor também tal como ele é, porque quando ele vem, ele esbarra nessa construção que nós criamos de nós mesmos, nesse personagem, nessa persona, nessa hipocrisia que se torna a nossa vida para poder ser aceito, para poder não ser rejeitado, e viramos mendigos de aceitação alheia e acostumamos com a vida de mentira. E como Deus permite os fracassos para poder nos apresentar a gente mesmo, e isso foi o que a gente falou um pouco no Luz passado. E hoje eu gostaria de continuar com o texto, não com o texto de Mateus 26, mas com os desdobramentos que João traz sobre aquela experiência que Pedro teve. E ele, depois que Jesus ressuscita, ele vai dizer o seguinte: pela terceira vez, João 21:17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. É interessante porque aqui Pedro está diante do Cristo ressurreto, e ele veio então do seu fracasso, onde ele estava se propondo a ir para a cruz com Cristo, ou seja, a morrer, se fosse necessário, com Jesus, mas fracassa no seu intento e acaba por negar Jesus 3 vezes, e agora Jesus está diante dele. Fato que Jesus o avisou de antemão, mas que ele ainda assim ousou replicar a Jesus e disse que aquilo era impossível de acontecer, que se fosse necessário ele morrer, que ele iria morrer. Mas o fato é que os desdobramentos foi que ele acabou por negar a Jesus de fato, e agora Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou, e agora Jesus está se encontrando com Pedro pela primeira vez depois da ressurreição, no sentido de restaurá-lo, com o objetivo de restaurá-lo. Então, Jesus prepara ali um ambiente, está todo, eles estão na praia e Jesus prepara o churrasquinho ali. Pedro resolve fazer parte daquilo. Ele chega um pouco acabrunhado, um pouco desconfiado, um tanto quanto vergonhoso, porque a vergonha produz em nós o fracasso, ou o fracasso produz em nós a vergonha, porque nós achamos que Deus também nos idealiza. E Jesus começa a fazer uma pergunta que bate no ponto nevrálgico de tudo que aconteceu com Pedro. Ele diz: tu me amas? E ele faz essa pergunta 3 vezes, e o texto que nós lemos fala da terceira vez. E na terceira vez, Pedro então se rende. Ele tenta fugir nas outras 2 respostas. Depois, se você for para o original do grego, você pode aprender um pouquinho melhor lá. Não vou falar disso agora. Mas a questão é, imagine você tendo negado ao Senhor e ouvir do Senhor: tu me amas? O que você responderia? E aí Pedro diz assim: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas.
E essa é a convicção que talvez eu e você precisamos ter. Deus sabe de tudo, querido. Deus sabe de todos os seus erros, Deus sabe de todas as suas falhas, Deus sabe de todas as suas rachaduras, Deus sabe de tudo. Sabe até se você o ama, mesmo quando a sua vida diz o contrário. Mesmo quando o seu fracasso diz o contrário. Mesmo quando você teve um propósito de ser fiel e falhou. E sabe como Deus restaura, Pedro? Deus diz assim: cuida das minhas ovelhas. Tem cuidado. Proteja. Sirva aquilo que eu vim buscar. As pessoas que eu amo. Pedrão, cuida das pessoas que eu amo. Eu queria te fazer uma pergunta. Você daria a um traidor a oportunidade de cuidar das pessoas que você ama? Você confiaria as pessoas que você ama a um traidor? Não, né? Então, é assim que Deus restaura a gente, amando gente, trazendo a gente a consciência de nós mesmos e restaurando o relacionamento com Ele e nos chamando a fazer parte do que Ele está fazendo. Que você não fique olhando para os seus fracassos, mas que você olhe atentamente para o Autor e Consumador da sua fé, sabendo que Ele é tudo em todos. E Ele pode ser em nós aquilo que nós não podemos ser em relação a nós, em relação aos outros, em relação a Ele. Permita que o amor de Deus restaure a sua vida. Um grande beijo e até o próximo, Deus.